Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar acerca dos fundamentos do transistor MOS. A história do transistor MOS começou lá com Julius Lilienfeld em 1925, onde ele lançou uma patente onde ele descrevia a modulação da resistividade de um sólido, de um material, não necessariamente seria o semicondutor na época, através da aplicação de um campo elétrico perpendicular aqui à superfície. Então, o Julius Lilienfeld, ele aparentemente foi a pessoa que desenvolveu o capacitor eletrolítico. Então, com o conhecimento do efeito capacitivo, ele imaginou que seria possível produzir tal dispositivo. Então ele idealizou e lançou essa patente em 1925. Então, tá aqui. Ele também, na verdade, lançou várias patentes. A primeira em 1925, também em 1928, talvez esse aqui seja o ano que ela foi aceita. E essa aqui é a foto aí da pessoa que idealizou o transistor MOS. Em 1948, o Bell Labs fez os primeiros experimentos reprodutíveis do efeito transistor. Aparentemente, o que eles queriam na época era desenvolver a ideia por trás da patente do Julius Lilienfeld. A história não conta muito bem isso, mas pelo que a gente lê, Shockley ele não queria trabalhar na ideia de um outro dispositivo, ele estava atrás da funcionalidade por trás dessa ideia do transistor MOS. Mas em 1947, Bartin e Brattain conseguiram aí aplicar conseguiram construir um experimento onde eles conseguiam amplificar um sinal em frequências baixas, onde eles usaram aqui uma gota de água como o experimento. Então, se nós estudarmos aqui o efeito do que acontece, é um efeito também considerado efeito transistor. Eu chamo esse experimento aqui de um transistor de água, mas era um transistor. Em seguida, isso deu a eles a ideia da construção do dispositivo, que hoje em dia é conhecido como transistor de ponta de contato, que foi o primeiro transistor funcional reprodutível da história. Mais tarde, depois do desenvolvimento, do modelamento do efeito das junções semicondutoras, do melhoramento das tecnologias de processo de fabricação, foi possível o desenvolvimento do primeiro transistor MOS em 1960. Voltando ao nosso estudo de diagrama de bandas, temos aqui que viemos estudando ao longo dessas últimas aulas o modelo de bandas, tanto para metal, isolantes, semicondutores, dielétricos, isolantes, considerado a mesma coisa aqui, e os vários tipos de junções que nós temos em semicondutores. Junção metal-semicondutor. Então, o que acontece aqui na interface é essa torção na banda. Junção semicondutor-semicondutor com o mesmo tipo de semicondutor, só mudando a dopagem. Junções de semicondutores diferentes. Junções isolantes semicondutor e junção metal isolante. Então aqui, essa junção semicondutor, isolante e metal é a nossa junção MOS. Seria metal, isolante, semicondutor. Como o isolante, aqui no caso do silício, é feito através de um óxido de silício, então seria semicondutor, óxido, metal, ou metal, óxido, semicondutor, que é a nossa junção MOS.
Feito isso, feito essa junção metal, óxido, semicondutor, nós criamos um capacitor MOS. E essa junção MOS, ela tem uns efeitos bem interessantes quando nós a polarizamos direta e reversamente. Aonde XD aqui é a extensão da região de depleção do substrato do tipo P, ou seja, a região de depleção a partir da superfície quando aplicado um potencial elétrico externo. φS, potencial da superfície do semicondutor abaixo do óxido de Porto, então o potencial que nós temos bem aqui nessa região. Então nós temos que a profundidade dessa região de depleção é dada por esta expressão, que é basicamente dependente da permissividade aqui do material, potencial elétrico da superfície e a dopagem do semicondutor. Que aqui não é permissividade, é constante dielétrica, na verdade, do material. Então, a tensão VG, a soma das tensões aqui na malha que nós criamos através deste dispositivo, é dado por essa expressão, aonde esse óxido é dado por esta expressão também. Estudando o diagrama de bandas do dispositivo, capacitor MOS, quando o dispositivo é considerado ideal e ele não está polarizado, nós temos aqui, de um lado, o metal e a função trabalho do metal, que é a energia necessária para remover um elétron da superfície do metal para o espaço livre. Nós temos o isolante e a afinidade eletrônica deste isolante, que é a energia necessária para retirar um elétron da banda de condução para o espaço livre. E aqui nós temos o semicondutor dopado, aqui nesse caso do tipo P, porque o nível de ferro está próximo à banda de valência, e a afinidade eletrônica do semicondutor, que é a energia necessária para retirar um elétron da banda de condução para o espaço livre. Aqui no caso ideal, os níveis de Fermi do metal e do semicondutor estão alinhados quando eu não tenho potencial elétrico aplicado. Quando eu aplico um potencial elétrico negativo, ou seja, eu tenho uma tensão negativa entre o metal e o semicondutor, o que vai acontecer? Eu saio da banda plana e vou para a banda de acumulação. Nessa banda de acumulação, o que acontece? Acontece um desbalanceamento no nível de Fermi do metal, ele chega mais próximo à banda de valência, e o que vai acontecer? Aqui a banda vai ser distorcida, e o que acontece nessa região da interface entre o metal e o isolante vai ser uma acumulação de cargas positivas, ou seja, de lacunas. Então, eu vou ter uma acumulação de lacunas aqui na região próxima à superfície. Por isso é chamada de acumulação, essa situação, essa condição. Então, na condição de acumulação, nós temos o aumento de cargas positivas aqui na região da superfície, da interface, e vai ser contrabalanceada por uma carga espelhada refletida aqui na região do metal, depois do óxido. Isso considerando um óxido perfeito. Aqui esse modelo mostra que nessa situação nós temos um acúmulo de cargas positivas para um potencial aplicado negativo. Para uma tensão aplicada maior do que zero, mas menor do que um determinado valor, que nós chamamos de valor de threshold, nós vamos ter a expulsão de cargas livres dessa região. Ou seja, eu aplico um campo elétrico positivo aqui
as lacunas que eu tenho aqui nessa região, elas vão ser expulsas dessa região pelo campo elétrico positivo aplicado. Então, esse campo elétrico ele vai livrar essa minha região de cargas positivas e vai, claro, deixar aqui os íons negativos nessa região, mas eu não vou ter cargas. Na verdade, eu vou ter algumas cargas pelo processo de geração e recombinação, mas a resultante de cargas aqui vai ser nula, de cargas móveis. Eu vou ficar com os íons negativos. Aplicando uma tensão... ainda aplicando essa tensão positiva, mas menor do que a tensão que eu chamo de threshold, eu aplicando essa tensão até o limite aonde a quantidade de elétrons e lacunas nessa região vai ser igual à quantidade de elétrons e lacunas para quando o material está sem dopagem, ou seja, quando o material está intrínseco, eu digo que essa região, que eu saí da região de acumulação e da região de equilíbrio, e eu fiz o acúmulo agora de uma quantidade de elétrons nessa região que balanceia a quantidade de... a densidade de dopagem que eu aplico no material. Então, a quantidade de elétrons voltou a ser igual à quantidade de lacunas. Então, é como se o material tivesse numa condição intrínseca aqui nessa situação. Mas eu tenho aqui um campo elétrico aplicado, eu tenho uma distorção e uma região de depleção aqui nesta situação. Continuando a aplicar a tensão acima do valor de VT, eu começo a ter uma acumulação de cargas negativas aqui na superfície do meu semicondutor. Essas cargas vão sendo atraídas tanto pelo processo de geração e recombinação e, eventualmente, alguma carga que venha da região neutra aqui. Mas, basicamente, o que acontece? Esse campo elétrico ele consegue expulsar as cargas positivas e atrair para a superfície as cargas negativas. Atraindo para a superfície as cargas negativas, o que acontece é que nós vamos ter uma situação de redução da resistividade do material nessa película da superfície. A partir do ponto em que o potencial externo aplicado ele atinge uma determinada profundidade, que seria a profundidade máxima, por mais que eu aplique campo elétrico, eu não consigo mais aumentar a profundidade da região de depleção. O que vai acontecer é que eu vou continuar aumentando a quantidade de cargas na superfície desse dispositivo. Ocorre se houver um número suficiente de elétrons gerados termicamente. É claro que se nós tivermos a uma temperatura de congelamento de portadores, esse processo vai ser bem mais complexo, ele não vai ser tão simples como na temperatura ambiente. E aí, estudando aqui o diagrama de banda do semicondutor, quando nós aplicamos uma tensão maior do que VT, o que acontece? Primeiramente, nós vamos ter um acúmulo de cargas aqui na superfície e nós vamos ter um acúmulo de cargas negativas, primeiramente, e vamos ter um acúmulo de cargas também fixas devido aos íons negativos da região de depleção. Então, nós vamos ter, se nós tivermos abaixo de VT, ou seja, até o valor de VT, a única carga que nós vamos ter nesta região seria a carga da região de depleção. Acima desse potencial, acima de VT, nós vamos ter, além da carga da região de depleção, a carga devido às cargas móveis acumuladas na região de superfície entre metal e óxido. Quando nós aumentamos
muito a tensão VG acima de VT, nós vamos ter aqui um acúmulo ainda maior de cargas na superfície do material. Então, para a tensão VG maior do que VT, nós temos o que chamamos de inversão forte. Então, a inversão, na verdade, para acontecer a inversão forte, nós temos que passar pelas outras situações. Primeiro aqui, nós não temos inversão, porque o material é no máximo intrínseco. Dentro desse limite, onde VT é maior do que zero, na verdade, é maior do que VT e menor do que VT sobre 2, nós consideramos aqui inversão fraca ou moderada. A partir do momento que o VT é maior do que este valor, nós chamamos essa situação de inversão forte. Só ocorre se houver um número suficiente de elétrons gerados termicamente e elétrons minoritários se agrupam na interface. Então, VT ele vai ser dado por essa expressão 2φF mais este valor aqui. Para inversão, nós temos que o potencial de superfície tem que ser maior do que 2φF. Então, nós vamos ter a inversão forte, né? A partir do momento que esta expressão aqui for, esse potencial for atingido. E esse potencial φF é dado por Kt sobre Q, Ln de Na, que é a dopagem do material, sobre Ni. Nós temos esse dispositivo, que é o MOS de 3 terminais, onde nós temos o terminal de corpo, terminal de porta e o terminal aqui de um diodo. Nós temos um diodo MOS, onde nós temos o capacitor MOS e um diodo juntos. Aí o que acontece? Se esse diodo não está polarizado, o funcionamento desse dispositivo é nada mais do que o funcionamento de um capacitor MOS sem polarização. Um capacitor MOS funcionando em acumulação, inversão fraca, inversão moderada e inversão forte. Se esse potencial ele é maior do que zero, o que acontece? Esse diodo ele vai consumir cargas que estão aqui na interface. Por quê? Eu vou fazer uma polarização negativa deste diodo, e aí o que acontece? A polarização negativa, eu vou aumentar a região de depleção dessa junção. Só que o que acontece quando eu tenho cargas dentro da região de depleção? Elas vão ser arrastadas aqui para outra junção. Então, essa quantidade de cargas que no diodo não estaria aqui, elas vão ser arrastadas pelo potencial aqui, potencial positivo, e vão ser consumidas. Esse consumo de carga vai fazer com que a região de depleção aumente. Se o diodo é polarizado desta forma, que é similar a não ter polarização, o capacitor MOS vai funcionar como funcionava nas situações que nós apresentamos anteriormente. Se ele está polarizado com um potencial, esse diodo, a situação vai ser similar àquela que acontece na situação aqui comentada anteriormente. Então, A e B, que é esse aqui, A e B, cargas e potenciais como no MOS de 2 terminais, pois o sistema continua em equilíbrio. C e D, sistema fora do equilíbrio, dentro das regiões de depleção.
Então aqui os níveis de Fermi dessa junção vai ser dado pela carga elétrica e o potencial aplicado no diodo. Então afeta as cargas potenciais. Afeta as cargas e potenciais. Então, o que acontece? Essa situação desse diodo MOS, ele só pode acontecer se nós tivermos o diodo polarizado reversamente. Se polarizarmos o diodo diretamente, todo esse procedimento aqui ele vai ser falho. Ele vai falhar, porque nós não vamos ter um controle sobre a corrente fluindo dessa regiãozinha para essa da interface entre o semicondutor e o óxido, fluindo para dentro dessa junção. Partindo para outra situação, onde nós colocamos um outro diodo do outro lado da junção, então seria colocar um outro diodo aqui do lado. O que vai acontecer? Se esse diodo estiver polarizado, ele também vai atrair cargas daqui para lá, da mesma forma que faz o diodo deste lado. Se eu tiver uma diferença de potencial entre este terminal e esse, a diferença das cargas que estão sendo consumidas por ambos os terminais vai ser a corrente que flui através dessa malha. E aí, se eu tiver um potencial desse lado maior do que o potencial desse outro lado, esse diodo, em vez dele consumir elétrons que estão aqui nessa região, ele vai passar a fornecer elétrons, porque esse potencial está maior, então eu estou requisitando cargas nesta direção. Então esse diodo ele passa a ser uma fonte de cargas do tipo elétrons. Então eu tenho esse aqui chamado terminal de fonte, e esse aqui é o terminal para onde as cargas estão escorrendo, estão sendo consumidas, então é chamado de terminal de dreno. Então, se nós tivermos a diferença de potencial entre esses dois terminais e o capacitor MOS polarizado, nós vamos ter aqui esse efeito de um resistor, se essa polarização for fixa, mas se eu alterar o valor dessa polarização, eu aumento ou diminuo a resistividade da resistência de superfície, e aí eu consigo modular essa resistência. E aí eu tenho o dispositivo idealizado por Julius Lilienfeld, que é um transistor MOS. Então é desta forma que funciona o transistor MOS. Então, primeiro exercício, um capacitor MOS com tensão DC aplicada está em equilíbrio. Pergunta, um capacitor MOS com tensão DC aplicada está em equilíbrio? A resposta é sim. O capacitor, mesmo polarizado, está em equilíbrio, pois a densidade de corrente DC pela estrutura é nula. Logo, podemos escrever que a densidade de corrente é nula, portanto, o gradiente dos níveis de Fermi aqui nessa região vai ser nulo. Na verdade, o gradiente do nível de Fermi, como nós vimos em aulas anteriores, não seria nulo, mas ele vai ter um gradiente muito pequeno que somado a que multiplicado pela carga vai nos dar aí uma... no caso do transistor MOS, que não é a situação aqui do diodo, está colocado aqui só para exemplificar os níveis de Fermi aqui do diodo. No caso do capacitor MOS, esta alteração aqui no nível de Fermi, ela vai ser realmente nula, porque nós não vamos ter corrente fluindo através da estrutura. Então, sem corrente fluindo através da estrutura, o nível de quase Fermi é nulo.
Portanto, o gradiente dos níveis de quasi-Fermi de elétrons e lacunas são nulos. Ou ainda, os níveis de quasi-Fermi dos portadores são constantes. Sendo os dois níveis de quasi-Fermi constantes, eles só podem ser iguais entre si e ao próximo nível de Fermi do semicondutor. Não há tensão aplicada sobre as partes neutras, região interior do semicondutor. E temos que níveis de Fermi constantes é sinônimo de semicondutor em equilíbrio. Conclui-se então que o semicondutor de um capacitor MOS, mesmo polarizado, continua em equilíbrio. Exercício 2. Desenhe diagramas de banda de estrutura MOS, substrato tipo P, nas condições de acumulação, banda plana, superfície intrínseca e de forte inversão. Indique também os diagramas de carga correspondentes e os valores ou faixa de VG e o potencial de superfície FIES. Então, eu tenho aqui um esquema que eu fiz há algum tempo do capacitor MOS, nessa condição aqui, a primeira de acumulação. Aqui eu tenho em condição de banda plana, onde eu não tenho cargas acumuladas, não tenho campo elétrico, não tenho potencial. Tenho na condição de acumulação, tenho as cargas somente da região de depleção. Tenho o campo elétrico nessa situação e o potencial elétrico. Na situação de superfície intrínseca, temos esta situação. Aí depois vocês interpretem o diagrama de bandas. Temos as cargas, ainda nesse caso aqui só devido à região de depleção. Temos o campo elétrico e o potencial elétrico do nosso dispositivo. Na região de inversão forte, onde nós agora, além das cargas devido à região de depleção, nós vamos ter um acúmulo de cargas na superfície. E desta forma nós teremos aqui um potencial elétrico que vai ser diferenciado em relação ao anterior. Então nós temos esta descontinuidade aqui. E a carga espelho acumulada aqui na superfície. No exercício 3, desenhe diagramas de banda de estruturas MOS substrato tipo N, nas condições de acumulação, banda plana, superfície intrínseca e de forte inversão. Indique também os diagramas de cargas correspondentes aos valores de faixa VG e potencial de superfície FIES. Então, aqui nós temos uma resolução de exercício similar àquela que comentamos anteriormente, mas agora para um capacitor MOS do tipo N. Exercício 4. Analise as hipóteses adotadas no estudo de um capacitor MOS ideal. Quais destas normalmente não são satisfeitas? E como devemos proceder para incluir seus efeitos? Então, para um capacitor MOS, nós consideramos o metal espesso, ou seja, tem baixa resistividade. Com baixíssima resistividade, ele é equipotencial. Isolante perfeito, ou seja, nós não temos corrente através do isolante. Cargas apenas no metal e no semicondutor. Não há casos no óxido e na interface do óxido e do semicondutor. Dopagem uniforme no semicondutor. E substrato com espessura grande, ou seja, substrato infinito. Contatos ômicos perfeito nas costas, então nós temos um contato aqui perfeito na costa, que seria o contato entre o substrato e o metal, que vai polarizar o dispositivo. A área do eletrodo grande, ou seja, eu não estou considerando aqui os efeitos de borda, a análise é unidimensional. E a função trabalho do metal e as funções trabalhos do metal e semicondutor são iguais. No caso do semicondutor é afinidade eletrônica. Então, o que acontece? Na verdade seria a função trabalho mesmo, porque é do nível de Fermi até
até o espaço livre. Então, no caso, função trabalho é diferente o conceito de afinidade eletrônica. Dessas condições, as condições 3 e 8 elas não são satisfeitas. Primeiro, porque no caso do óxido, nós vamos ter imperfeições dentro do óxido, nós vamos ter vários tipos de carga dentro do óxido. Nós vamos ter cargas iônicas móveis, cargas fixas no óxido, nós vamos ter cargas capturadas daqui da superfície. Então nós vamos ter aqui um conjunto de cargas, sem falar de cargas de tunelamento, de corrente de tunelamento que nós podemos ter através do óxido, que seria aqui o óxido perfeito, mas é uma outra situação. Mas basicamente essas duas situações, a 3 e a 8, elas não são satisfeitas no dispositivo real. Então, no dispositivo real, nós temos estas cargas e nós temos que fazer um modelamento para agrupar essas cargas e podermos estudar o dispositivo com elas. No caso da situação 8, é muito difícil nós termos uma função trabalho do metal igual à função trabalho do semicondutor. Então, a partir do momento que eles são conectados, eles já apresentam uma distorção na banda. Então, analise as hipóteses adotadas no estudo de um capacitor MOS ideal. Então, nós vamos fazer aqui as análises. As análises estão sendo feitas, na verdade. Então, aqui, para resolver o problema no modelo e incluir as cargas, nós fazemos uma integral, tiramos a média e verificamos aonde mais ou menos esse efeito das cargas ficaria concentrado aqui dentro do óxido. Então, nós utilizamos isso como efeito de uma quantidade de cargas fixas dentro do óxido. O que isso vai causar? Essa carga vai causar distorção, mesmo que o dispositivo não tenha polarização. A mesma coisa vai acontecer se a função trabalho do metal não for igual à função trabalho do semicondutor. Do metal não for igual à função trabalho do semicondutor. Então, aqui na questão, na situação de cargas, nós vamos ter esta situação para o caso da função trabalho dos metais não serem iguais, porque o nível de Fermi eles vão ter que ficar iguais quando o semicondutor não está polarizado. E para que isso ocorra, vai acontecer essa distorção na banda, que vai resultar em um potencial, quando nós fizermos as considerações. Então vai ter uma carga acumulada aqui na superfície do semicondutor, que vai espelhar uma carga aqui no metal. Exercício 5. Dado o seguinte circuito, sequência de contatos metal. Então são várias junções aqui metal-metal. E nós sabemos, e dado as funções de trabalho de cada um dos metais, quanto vale a diferença de potencial, que é a diferença de potencial entre os extremos do circuito. Então, para fazer essa expressão, nós temos que fazer essa malha, né? Então, nós vamos ter esse potencial mais esse potencial mais potencial dessa, vamos lá, o potencial do terra para essa junção, mais esse potencial, 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 mais o potencial do terra para a junção tem que ser igual a zero. Então, a soma das tensões em uma malha é igual a zero. Então, nós fazemos aqui a malha. Então, esse potencial aqui, ele veio aqui de dentro antes de ser zerado. Então, se colocarmos ele aqui para dentro, isso aqui é uma expressão que fica nula. Quando nós tentamos determinar a diferença desse potencial para esse, nós vamos obter esta diferença. Então, temos esse potencial de 1 volt para esta condição. Qual o valor que medimos com o voltímetro aplicado entre os dois terminais extremos do circuito? Aqui o que acontece? Quando você conecta um metal no metal da extremidade
e um outro no outro metal da extremidade que vai passar por um voltímetro, o que vai acontecer? Esse metal vai gerar um outro potencial e com o metal desse lado, e o metal, que esses dois aqui são iguais aqui desse lado, vai gerar um outro potencial. Quando nós fizermos a soma do potencial total menos esse mais esse, o que vai acontecer é que nós vamos ter uma leitura aqui de um potencial nulo, porque o potencial desses dois extremos vai ser anulado pelo potencial gerado pelos metais do medidor ao tentarmos medir o potencial dessa junção. Então, quando nós colocamos a ponta de prova, nós obtemos esse resultado de 0 volts no medidor. As pontas de prova do voltímetro devem ser do mesmo material para não termos um potencial de junção entre as pontas e a medição nos informar o valor como offset. Então, se esses metais forem diferentes, o que vai acontecer é que eu vou anular essas parcelas, mas vai sobrar um offset aqui devido ao potencial dessas junções serem diferentes. Então, o que eu vou estar lendo não vai ser o potencial dessa junção, vai ser o offset desses dois terminais, que seria a mesma coisa que eu mediria quando eu colocasse esse metal em contato com esse. Eu mediria aqui o potencial desses dois metais. Quais as duas conclusões importantes que tiramos das respostas A e B? Podemos concluir que a DDP das extremidades de uma série de junção metal-metal só depende da função trabalho das amostras extremas da junção. E também podemos dizer que não podemos usar a DDP da junção metal-metal como fonte de energia, já que a existência delas é para equilibrar a corrente de difusão, que é estabelecida quando juntamos dois metais com funções de trabalho diferentes. E sendo assim, ela não pode ser medida com instrumentos convencionais de medição de DTP gerado por uma fonte. Exercício 6. Desenhe o diagrama de bandas completo de um capacitor MOS, incluindo o contato do metal semicondutor nas costas, sendo dado estes parâmetros. O metal de porta igual ao metal de costas, nas costas, que é igual ao alumínio. Então temos esse metal aqui, que é o metal, É o metal entre o que faz o contato com o óxido, e o metal com o semicondutor, os dois são alumínio. Então o alumínio tem essa função trabalho. Então, para fazermos o diagrama de bandas, temos que considerar as distorções provocadas pelas diferenças das funções trabalhos quando eles são colocados juntos, metal semicondutor, e no momento que eles chegam ao equilíbrio. Então nós vamos ter as distorções indicadas aqui. Então vocês façam a análise e verifiquem os porquês desta situação. Desenhe o diagrama de bandas completo, aqui novamente. Então nós temos o diagrama de bandas lá em cima, e aqui nós apresentamos aqui as cargas em cada região aqui das junções, dentro do metal, na superfície semicondutor óxido, na superfície metal semicondutor, com todas as questões das barreiras, das diferenças aqui nas barreiras de potenciais que temos aqui ao fazermos esse tipo de junção. Então, aquelas cargas geraram este campo elétrico, e este campo elétrico gerou este potencial elétrico. Por simplicidade, não precisa considerar a dopagem adicional na interface silício-alumínio. Então, não consideramos esta condição. Exercício 7. Desenhe aí o circuito equivalente das capacitâncias de um MOS de dois terminais e a curva CV para o caso do substrato tipo P para baixas e altas frequências. Então, no caso, estamos na região de acumulação, onde as cargas de superfície são facilmente acumuladas. Ou na região de inversão, com a aplicação de um sinal AC de baixas frequências. Temos o modelo A.
Então, temos esse modelo A para esta condição, acumulação ou inversão forte ou inversão. Já no caso de termos na região de depressão ou na região de inversão com aplicação de um sinal AC de altas frequências, temos o modelo B. Então, o que acontece? Se tivermos na região de acumulação ou na região aqui de inversão, o que acontece? Ao aplicarmos um sinal AC, nós vamos ter uma variação aqui nessas regiões onde as cargas na superfície são acumuladas com facilidade. A aplicação de um sinal de baixa frequência vai gerar uma variação de carga aqui na superfície. Vemos que a região de depressão aqui não teria variação de carga. Já se estivermos na região de inversão e tivermos a aplicação de um sinal AC, tanto na região de depressão quanto na região de depressão e na região de inversão, e aplicarmos um sinal AC de altas frequências, nós vamos ter aqui uma variação, não na carga de superfície propriamente dita, mas na profundidade da região de depressão. Agora a letra B, a curva CV para o caso do substrato tipo P e para baixas e altas frequências. Então, essa primeira curva, aqui essa primeira parte, ela é igual para todas as situações. Então, nós temos a curva CV do capacitor MOS em equilíbrio, que é o 1 e a 2. Isso aqui aplicando ainda... aplicando o sinal AC em baixas e altas frequências, e a curva 3, a região que não está em equilíbrio, quando aplicamos um sinal de altíssima frequência. Aí nós já temos esse comportamento aqui do transistor, do capacitor MOS neste dispositivo. Exercício 8. O que significa a aproximação delta-depressão de cargas no substrato MOS? Quais as consequências e a motivação do uso da mesma? É um modelo de estudo de cargas do capacitor MOS que se baseia na aproximação de depressão e numa camada muito estreita de cargas de inversão aproximada por uma função delta. A motivação para usar o modelo é que cálculos exatos confirmam a boa aproximação obtida pelo modelo, sendo este simples para estudo analítico dos efeitos observados. Exercício 9. Desenhe o diagrama de banda sem incluir contato nas costas do silício de um MOS de 3 terminais, substrato do tipo P, polarizado com V, polarização entre corpo e a porta, 0 volts, 3 volts. Para os dois casos, VGB nas condições de acumulação, banda plana, limiar inferior de inversão fraca, limiar superior de inversão fraca. Deixar bem visíveis as diferenças entre os casos 1 e 2. Para o MOS de 3 terminais, temos essa situação aqui, quando ele está sob polarização, considerando o nível de Fermi. Então, temos este modelo para encontrar a carga e o nível de Fermi dos portadores de elétrons vai ser igual ao nível de Fermi de lacunas, que são os portadores majoritários, menos Q vezes Vc. Então, para encontrarmos a quantidade de elétrons na superfície, basta aplicarmos este modelo. Então, para o dispositivo com potencial aplicado 0, com o nível de Fermi de elétrons igual ao nível de Fermi de lacunas, temos a condição de acumulação. Então, temos os níveis de Fermi iguais e a distorção que ocorre devido às condições aí da diferença entre os... Da diferença aqui no caso...
aqui nesse caso, ele vai ter esta situação. Cadê o nível de Fermi? Ah, tá aqui. O nível de Fermi do metal e o nível de Fermi do semicondutor. Então, eu tenho aqui uma diferença entre o nível de Fermi do metal e do semicondutor, para quando eu tenho aqui uma aplicação de tensão Vg menor do que zero. No caso aqui, esse diodo, tá aqui. Eu tenho uma aplicação de tensão aqui igual a zero, então o capacitor MOS funciona da forma que trabalhamos anteriormente, na região de acumulação. Quando estamos na região de banda plana, os níveis de Fermi estão iguais para Vg igual a zero. Quando estamos no limiar de inversão fraca, nós temos o nível de Fermi do semicondutor acima do nível de Fermi aqui do metal, um potencial positivo aplicado, e nós já temos aqui uma região de depressão com uma certa profundidade. Quando nós chegamos ao limiar de inversão forte, que é quando esse potencial atinge 2 φF, que seria a diferença entre esse potencial e entre este nível de energia e esse, quando atinge esta situação, nós estamos no limiar de inversão fraca. Então, temos esta situação para Vg crescente e tensão aplicada aqui igual a zero. Agora, quando aplicamos o potencial, estamos na região de acumulação, nós temos aqui um consumo da quantidade de cargas. Aqui, no caso, vai ser de lacunas, então eu vou consumir lacunas dessa região quando eu aplicar. Por isso, o nível de Fermi aqui vai estar variando, indicando que temos uma corrente. Então, se temos um gradiente no nível de Fermi, é a indicação de que temos a corrente ocorrendo. Isso na região de acumulação. Na região de banda plana, mesmo não tendo cargas acumuladas, vai acontecer uma variação, porque nós vamos estar consumindo portadores minoritários que são sugados aqui para dentro da região. Então, por corrente de arraste, temos aqui a situação de portadores minoritários, já que temos esse diodo polarizado. Quando estamos no limiar de inversão fraca, temos poucas cargas, mas como nós temos alguma quantidade de carga, também nós temos esse consumo de corrente aqui vindo da região externa do dispositivo. Quer dizer, do limite da região de depressão, entre o limite da região de depressão e o semicondutor. Então aqui nós vamos ter essa variação no nível de Fermi de portadores minoritários, que é traduzida em corrente de portadores minoritários. Quando estamos na região de inversão forte, temos este aumento na concentração. Na verdade, a corrente, os portadores já vão estar aqui dentro e eles vão estar sendo consumidos aqui na superfície. Mas no modelo nós podemos calcular a corrente a partir do gradiente do nível de quase Fermi, que vai ser observado aqui nesta condição. E finalizamos aqui a nossa introdução sobre os fundamentos de transistores MOS. E nós não vamos estudar circuitos e componentes, circuitos basicamente construídos com eles. A partir de agora nós vamos estudar mais a estrutura para uso como sensor, mas a principal informação que devemos ter para utilizar o transistor MOS é a corrente IDS ou ID, assim como a corrente C para o transistor bipolar. Mas, diferente do modelo de Shockley para a corrente do transistor bipolar, o transistor MOS não segue um modelo exponencial. Então, o transistor MOS segue um modelo que eu chamo mais de um modelo experimental
tal? Porque apesar de nós termos aqui algumas condições que nos permitam avaliar como a corrente funciona, mas esse modelo não consegue responder o funcionamento do dispositivo em todas as regiões. Mas nós não vamos trabalhar essa situação aqui. É só para mostrar que a corrente do transistor MOS ela não é modelada de uma forma mais simples, com uma função exponencial, como acontece no caso do transistor bipolar. Então, senhores, esta é a nossa aula de hoje. Vamos ficar por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.